paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e amigos, muito bem-vindos ao Foco na Lição. Eu sou o pastor Luiz Prates e este vídeo é sobre a lição número 12 da nossa revista Betel Dominical, o testemunho dos evangelhos sobre a existência de Jesus. Nosso comentarista é o pastor Joabes Rodrigues do Rosário, que é o presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Araguaçu, no Tocantins. E estes são os objetivos que ele preparou para nós: estudar o Evangelho de Jesus escrito por Mateus, aprender sobre a historicidade de Jesus Cristo no Evangelho de Lucas e verificar como o evangelista Marcos apresenta Jesus. O texto que ele usou como referência está no Evangelho de Mateus 16, do 13 ao 17. Lembrando, meus irmãos e amigos, que o PDF com o plano de sugestão para esta aula, que eu preparei com muito carinho, vai ficar disponível aqui embaixo, logo na descrição desse vídeo. Aliás, eu gostaria muito que vocês nos escrevessem dizendo se esse plano tá bom, o que nós podemos melhorar. Na verdade, você não vai seguir exatamente o que está aqui, ele é apenas um guia, uma orientação básica. Então, em cima dessa linha que a gente espera estar contribuindo com ela, você vai colocar suas anotações, as suas observações, resultado de suas pesquisas. Mas escreve para mim, diga o que você acha desse plano, o que a gente pode melhorar, tá bom? Olha, por favor, se você ainda não se inscreveu, inscreva em nosso canal, faça isso ainda hoje, agora mesmo. Acione o sininho para receber a notificação sempre que um novo vídeo for postado, ok? Curta, compartilhe, comente. Sua participação é imprescindível para divulgar ainda mais a maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, os evangelhos resumem instruções sobre os mistérios da fé e assuntos religiosos ocorridos nas primeiras décadas do cristianismo, tornando-os para nós cristãos o principal objetivo o principal testemunho sobre a pessoa, as palavras e as obras de Jesus, ok? Então fica aí essa palavra introdutória. Ponto 1. Mateus e o seu evangelho. O conteúdo do Evangelho de Mateus mostra que a intenção foi provar que a vinda de Jesus não foi por acaso, foi prenunciado nos escritos que os judeus tanto veneravam: a lei de Moisés, os profetas e salmos, ou seja, todo o Antigo Testamento. Como escreveu para os judeus, Mateus apresentou a linhagem de Jesus segundo os padrões judaicos, através dos ancestrais do pai da criança. Ele fez assim porque era essencial demonstrar para os judeus que Jesus era, de fato, descendente tanto do rei Davi como do patriarca Abraão. Os judeus esperavam e sabiam que o Messias seria da família real, de maneira que jamais aceitaria um Messias que não fosse descendente de Abraão e de Davi. Era fundamental, portanto, que Mateus incluísse esse fato na genealogia de Jesus Cristo. E ao fazê-lo, mostrou que a promessa de Deus feita ao rei Davi, segundo Samuel 7, 12 e 16, se cumpriu em Jesus Cristo. Olha que texto interessante. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Mateus 2, 1, 2. E assim a gente fecha o ponto 1. Ponto 2. Lucas e a historicidade de Jesus Cristo. O Evangelho de Lucas foi destinado aos gregos.
Sua narrativa é bem compreensiva e bem detalhada. O propósito do livro é firmar a historicidade da vida de Jesus e Cristo é mostrado como o homem perfeito, o Filho do homem. Ao narrar a genealogia de Jesus, Lucas retroage até Adão, o primeiro homem, e a finalidade foi ressaltar a humanidade de Jesus para assim apresentá-lo como Filho do homem. Craig Kenner comenta que é bem provável que Mateus registrou a genealogia de Jesus partindo da linhagem de José. Já Lucas fez o registro partindo da linhagem de Maria, sendo que ambos são descendentes da casa de Davi. Segundo o comentário da Bíblia de Estudo Defesa da Fé, a intenção de Lucas foi conectar a importância do primeiro Adão, progenitor da humanidade, único homem criado diretamente por Deus, com a importância universal de Jesus Cristo, o segundo Adão, o unigênito Filho de Deus, Salvador da humanidade. O pastor Marcos Santana escreveu, muito interessante isso que ele comentou, olha só. Encontramos em Gênesis 3,15 a primeira promessa que aponta para a vinda do Messias, a origem e a realidade da batalha espiritual, o grande vencedor Jesus Cristo, a promessa e a garantia da vitória. Prossegue ainda o nosso amigo pastor Marcos Santana. É relevante notar como esse versículo já ressalta, antes de promessas e condições ao ser humano, a vinda de Jesus Cristo, a derrota do inimigo e a vitória garantida. Diz ele, todo o restante da Bíblia é o registro progressivo do cumprimento desse versículo. Vamos ler esse versículo? Vamos lá, Gênesis 3,15. Não estava aqui na minha intenção, mas eu sinto de fazer essa leitura ao vivo aqui com vocês. Gênesis 3,15 diz assim, e porei inimizade entre a mulher e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Olha que texto fantástico e olha que revelação trouxe aqui o nosso amigo pastor Marcos Santana. Prosseguindo, meus amados irmãos, sobre o episódio ocorrido com os dois discípulos no caminho de Emaús, Lucas registrou a seguinte fala de Jesus. São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. Neste ponto da conversa de Jesus com eles, o entendimento daqueles dois discípulos se abriu e eles compreenderam as Escrituras e creram que de fato Jesus é o unigênito Filho de Deus. E assim a gente conclui o ponto 2. Vamos ao ponto 3, a visão de Marcos sobre Jesus. De acordo com estudiosos da Bíblia, Marcos escreveu seu evangelho primeiramente para os romanos, que não tinham nem nutriam nenhuma expectativa do surgimento de um Messias ou de um rei judeu. Por isso, Marcos omitiu a genealogia de Jesus em seu evangelho. Diferente da mitologia grega e de seus deuses fantasiosos, Jesus é o Deus que se fez carne, se fez homem, Filipenses 2,7, e habitou entre nós, João 1,14. Marcos registrou que o próprio Jesus, ao falar de sua autoridade para perdoar pecados e autoridade sobre o sábado, se identificou como o Filho do Homem. Marcos 2, 10 e 28. O Evangelho de Marcos, meus irmãos, apresenta Jesus
curando leprosos, Marcos 1:41. Comendo com pecadores, Marcos 2:15, acolhendo impuros, Marcos 5:25-34, abraçando os marginalizados e introduzindo-os à vida social em vez de excluí-los, uma prática comum dos deuses mitológicos. E aí o comentarista faz uma pergunta bombástica: que Jesus é esse? Até hoje, meus irmãos, pessoas tentam responder a estas simples perguntas. Mas o próprio comentarista responde, e eu ajeito aqui e trago para esse vídeo. Jesus é o quê? Personagem único, nunca teve, não tem e nunca terá alguém semelhante a ele. Personagem perfeito, não peca, não falha, não erra. Seu caráter é perfeito, não sofre alteração, é singular, não tem precedentes. Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro mudo que foi levado ao matadouro para que eu e você tivéssemos vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, chegará a Deus a não ser por Ele. Concluindo, meus amigos, nós aprendemos nesta lição que os evangelhos são o principal testemunho cristão sobre Jesus. Segundo, em Gênesis 3,15 temos a promessa do surgimento de Jesus Cristo, o Salvador de toda a humanidade. Terceiro, ao falar de sua autoridade sobre o sábado e para perdoar pecados, o próprio Jesus se identificou como Filho do Homem, conforme Marcos 2:10-28 já citado. Quarto, o evangelista Marcos apresenta Jesus como servo sofredor, Marcos 10:45. E quinto, Jesus é um personagem perfeito, porque ele nunca peca, não falha e não erra, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36. E para fechar esse vídeo, meus irmãos e amigos, eu quero lembrar que estamos na semana do Natal. Não importa se sozinho, com os irmãos, com a família ou com os amigos, não importa. Quando você for se reunir, ou sozinho, ou com a família, para comemorar o Natal, tenha em mente um versículo bíblico que eu vou citar aqui para você agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Jesus é a verdadeira razão da nossa comemoração de Natal. Ele é o nosso maior e o nosso melhor presente. Querendo Deus, na próxima semana aqui estaremos de volta para juntos estudarmos a última lição da nossa revista Betel Dominical, a relevância da experiência cristã. Deus te abençoe, uma excelente aula, um feliz e um abençoado Natal e até o próximo Foco na Lição.